Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe das páginas 174 e 175, referentes às aulas 2 e 3, fenômenos, sombra e penumbra. Então, por favor, abram as suas apostilas para a gente fazer esse exercício aí juntinhos, eu e vocês e eu. Pronto? Abriram? Podemos começar? Vamos lá, então. Esse exercício, ele fala o seguinte: em um galpão com pé direito de 6 metros, uma única lâmpada fluorescente de 2,1 metros de comprimento é disposta no teto. A 1,5 metro do piso, uma haste de 60 centímetros de comprimento é colocada paralelamente à lâmpada e ao solo. Nessas circunstâncias, assinale a opção que indica o comprimento de uma das penumbras. Prestem atenção, quero o comprimento de uma das penumbras. Reparem que essa imagem é muito parecida à imagem que veio na aula falando sobre sombra e penumbra, bem parecida com o último vídeo que eu fiz, eu expliquei bonitinho. Então, vamos fazer os mesmos passos que a gente fez no último vídeo, pessoal. Observem aqui, eu demarquei o limite da sombra e o limite da penumbra. Lembrando que depois desse limite de penumbra é uma área que é totalmente iluminada. Todos os raios que passam por aqui iluminam essa região. Depois da penumbra aqui, também do outro lado, região iluminada. E aqui no meio, professora, entre essas duas linhas vermelhas, ele não recebe luz nenhuma. Se eu tenho um raio luminoso que sai aqui de cima, a minha haste ela é opaca. Então, não passa luz por aqui. Penumbra é uma área parcialmente iluminada. Ele não recebe todos os raios luminosos. Até porque se eu venho de um raio aqui, nessa região que eu acabei de marcar, ele bate na haste e ele não chega lá. Os raios que ele está recebendo nessa penumbra aqui são todos que vêm deste lado ou os que passam depois deste raio limite aqui. Por isso é importante a gente demarcar o limite de sombra e penumbra primeiro. Depois disso, nós vamos marcar cada um desses pontos, nós vamos colocar uma letra, nomeá-las, para a gente poder identificar. Nós temos algumas figuras geométricas aí, nós vamos utilizar a semelhança de triângulos para achar a nossa penumbra aqui. Eu posso achar sombra também, não tem problema, a gente consegue achar. Outra informação que nós temos é que o pé direito é de 6 metros, então eu vou assumir que essa lâmpada está a 6 metros. A minha haste está a 1,5 metro. Então, demarcando aqui como limite, eu tenho que a altura deste ponto até o teto equivale a 4,5 metros. Para facilitar, eu vou deixar somente os triângulos que nós vamos utilizar. Observem aqui, eu tenho dois triângulos formados, o AOB e o COD, são dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são opostos pelo vértice. Eu tenho duas retas paralelas e que são opostas a esses ângulos, que são as retas AB e a reta CD. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo fazer uma semelhança de triângulos. Eu tenho que a altura do triângulo menor, que é esse pequenininho aqui embaixo, está para a altura do triângulo maior, que é o de cima, assim como as retas, a reta do triângulo menor está para a reta do triângulo maior, são equivalentes. Então, utilizando essa semelhança de triângulo, coloquei aqui, ó, a reta do triângulo menor, que é o CD, lá embaixo, ó, está para do triângulo maior, AB, aqui em cima, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Substituir o AB, que é a minha reta do triângulo maior, quem é? É a minha lâmpada, 2,1 metros. A altura do triângulo menor é 1,5 metro, ele termina aqui na nossa haste. E a altura do triângulo maior, 4,5 metros. O 2,1 estava dividindo
eu passei para o outro lado multiplicando. Ficou então que CD é igual a 2,1 vezes 1,5 dividido por 4,5. Isso dá 0,7 metros igual a 70 centímetros. Quem é o meu CD aqui? É a minha penumbra. A reta do triângulo menor é a minha penumbra. Então, é a alternativa C, 70 centímetros. Só completando aqui, pessoal, eu posso encontrar também o tamanho da sombra. E como que eu vou fazer isso? Eu posso colocar aqui, ó, vamos lá. Vou utilizar do outro lado, só para não confundir. Eu tenho dois triângulos aqui equivalentes. Eu tenho o triângulo O tá aqui, o Q, B, e eu tenho o triângulo C, E, B. Visualizar os nossos dois triângulos. Vou fazer a mesma coisa, a altura do triângulo menor. O triângulo menor está aqui, ó, é 4,5 metros. Está para a altura do triângulo maior, que são 6 metros. Assim como a reta do triângulo menor, que eu tenho aqui 60 centímetros, está para a reta do triângulo maior. A do triângulo maior, eu já tenho a penumbra, que é 70 centímetros, e o tamanho da sombra, que vem até aqui, o E, eu não tenho, que é isso que eu queria descobrir. Substituir, passei para metros, tá? 0,6 metros, que são 60 centímetros, que é a reta do triângulo menor. A reta do triângulo maior é 0,7 metros, 70 centímetros, que é a penumbra mais a sombra eu não tenho, igual a 4,5 dividido por 6, ou seja, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Esse 0,7 mais S estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando, e o 4,5 troquei com ele vai ficar multiplicando esse 0,7 mais S, passou para o outro lado dividindo. O 0,6 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que 0,7 mais S é igual a 0,6 vezes 6 dividido por 4,5. 0,6 vezes 6 dá 3,6. Dividido por 4,5, repetir aqui embaixo, dá 0,8. O 0,7 estava somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, a sombra é 0,8 menos 0,7. Então, a sombra vale 0,10 metros ou 10 centímetros. São equivalentes aqui. Isso aqui é só para completar, não é isso que o exercício pede. Ele pede a penumbra, que são 70 centímetros, tá? Tranquilo até aí? Fácil, né? Vamos para o exercício 2. Vou resumir aqui, tá? A gente tem a bandeira do Reino Unido e ela é formada pela união das bandeiras da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte. E então, eu estou iluminando essa bandeira com um holofote que ele emite uma luz monocromática azul. Pessoal, lembrem-se que se eu estou iluminando com a luz branca ela traz todas as cores. Então, se eu ilumino com a luz branca e eu tenho um objeto rosa, por exemplo, ele absorve as outras cores e ele reflete o rosa. Então, você enxerga esse rosa. Quando eu tenho um objeto azul, ele está absorvendo as outras cores e ele reflete o azul. Se eu tenho um objeto vermelho, ele absorve as outras cores e ele reflete o vermelho. O branco reflete todas as cores. Então, a partir do momento que eu estou iluminando essa bandeira com holofote azul, vocês têm que lembrar que o azul reflete azul. Então, ele vai refletir. O branco reflete todas as cores. Então, ele reflete azul também, já que a minha única cor que é aí nessa luz é o azul. E o vermelho, ele reflete azul? Não, ele absorve. Então, eu vou enxergar preto. Então, a minha alternativa aí é a alternativa A. Dúvidas? Enviem para o e-mail que a gente conversa.